Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Luque, sou professor de matemática aqui do curso Exatas e hoje eu estou trazendo mais uma diquinha para você. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, clica aqui em cima e dá uma olhadinha lá para você entender o que a gente está fazendo. Tá bem, galera? Então me acompanha aqui. Olha o que a gente tem. Grandezas proporcionais, ideia do Enem. Nas ideias de grandezas proporcionais, você só precisa saber de duas coisas, que existe a direta e que existe a inversamente proporcional. Para isso eu trouxe uma ideia gráfica e um exemplozinho que pode estar lá na sua prova. Então me acompanha, olha só. Primeira ideia diretamente proporcional. Nós vamos ter um valor que é igual a uma constante que multiplica um outro. Significa então que a minha constante é a razão entre dois valores, tá certo? Bom, se a minha constante, por exemplo, tiver um valor 2, como no nosso exemplo aqui, 2, todo valor que eu insira em x, eu vou ter uma relação direta com y. Significa que eu estou criando aqui uma função, tá certo? Bom, uma relação entre esses dois valores. K, então, é 2. Para uma função de primeiro grau, esse meu 2 seria a minha declividade, a minha taxa de variação, o meu coeficiente angular, dentre outras ideias trigonométricas também, como tangente de θ e assim vai, né? Bom, galera, para essa representação, eu trouxe uma tabela onde eu vou ter valores como 2, 4 e 10, sendo posteriormente observados em sua imagem, né, no nosso contradomínio. Então, y o nosso contradomínio e x o nosso eixo dominial. Então, olha a ideia que nós temos. O 4 aqui, galera, vai ter representação na outra reta como 8. Significa que em uma grandeza diretamente proporcional, se eu aumento de um lado, por exemplo, inserir um valor 4 ali, esse 4 vai acabar virando um 8. Significa, então, que se eu aumento de um lado, o outro lado também será aumentado. Então, olha aqui, ó, 4 é o nosso valor em domínio. A representação dele, ficou um 4 meio estranho, a representação dele será, então, 8. Agora, se eu tivesse inserido o valor 2, nós sabemos que a nossa constante de proporcionalidade também vale 2. 2 vezes 2, a gente acaba encontrando um valor de imagem igual a 4. Se nós tivéssemos inserido o valor 10, que estaria um pouco lá na frente, o valor 10, então encontraríamos em algum ponto aí a nossa imagem em y, que seria representada pelo valor 20, e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem que ter de ideia de diretamente? Se um lado aumenta, o outro lado também vai aumentar. E essa ideia nós vamos ver bastante forte na ideia aqui, ó, da nossa regra de 3 composta. Mas volta, olha a ideia inversa. Se na ideia da diretamente proporcional, uma natureza de grandeza aumenta e, por sua consequência, a outra também vai aumentar, na inversa, ao contrário, olha o nome, né? Então, se uma aumenta, a outra diminui em igual proporção. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos, então, y igual a k sobre x. K igual a y vezes x. Significa que a minha constante de proporcionalidade é o produto entre dois valores, tá certo? Então, nós temos que um valor aqui variável é igual a constante sobre x. E o exemplo está aqui, ó. Nós temos um y igual a 1 sobre x, onde a nossa constante será igual a y vezes x, já tinha sido representado, tá certo? Então, y vezes x tem que ser igual a 1, tá? E olha só nossas ideias. Se eu tenho menos 2 e multiplico por menos meio, quanto é que eu encontro, galera? Eu encontro 1. Menos 1 vezes menos 1, não dá 1 também? 1 vezes 1, 1 também. 2 vezes meio, 1 também. Então, todos esses carinhas multiplicados deram o mesmo valor de constante, que a gente pode observar por uma relação, uma comparação. Esse cara é igual a esse. Se aqui é 1 sobre x, significa que minha constante é igual a 1. E olha a representação gráfica que nós temos. Um eixo x, um eixo y. E são duas curvaturas, pois quando nós temos o valor de menos 2, nós enxergamos, ao inserir esse menos 2 na nossa lei de formação, uma imagem de menos meio. Acabamos encontrando este valor aqui, ó, menos meio. Quando inserimos o menos 1, acabamos encontrando menos 1 também, tá certo? Então, esse menos 1
toca nesse carinha aqui e acabamos encontrando menos 1. É claro que nossa escala entre x e y está um tanto quanto aí diferente, né? Mas essa é a ideia aí que nós temos, tá bom? Menos 2 para menos meio, repara que é menor, né? Que a ideia que é maior na ideia negativa do que o menos 1. Bom, quando nós inserimos 1, encontramos também como imagem 1. Então, 1 encontra 1. E o 2? O 2 encontra meio. 2 encontraria um valor menor do que a imagem do domínio 1. Tá certo, galera? Então, essas são as nossas duas ideias. Repara que o que é muito importante para você é que você tenha essa noção clara na sua cabeça, que a constante na inversa é dado pelo produto das duas variáveis que vocês tiverem. E na diretamente proporcional, a ideia da constante é dada pela razão das duas variáveis. Às vezes a gente confunde isso por ter a ideia de inversa como algo racional, como uma ideia fracionária. Mas não é bem por aí não, tá? Pega essa ideia, que essa ideia é muito boa. Agora vamos aqui ao que realmente interessa, a nossa regra de 3 composta. Vamos ler. Você está lá na prova e essa é uma questão não contextualizada e nem textualizada. A ideia do comando da questão já está aqui na própria pergunta. Então, olha lá. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos? Ideias que você tem que ter lá na hora. Sublinhe partes importantes como 6 impressoras. Essa ideia é importante. 6 impressoras produzem o quê? 1000 panfletos. Importante. Em quanto tempo? 40 minutos. Galera, esta é a sua primeira leitura. Na primeira leitura você já vai fazer isso. Em quanto tempo? 3. De quê? De impressoras. Produziriam quantos panfletos? 2000 panfletos. Com isso, nós vamos montar uma tabela pensando na natureza de grandeza. Como assim na natureza? O que cada coluna representa pra gente? Eu tenho impressoras, tá aqui. Eu tinha antes 6 impressoras, agora eu tenho apenas 3. Panfletos, eu tinha que fazer 1000, agora eu tenho que fazer 2000. E o meu tempo, antes eu gastava 40 minutos, e agora quanto eu vou gastar? Tá ali a ideia de x. Agora eu preciso montar uma equação em relação a isso. Repara que há aqui um CA, um CA e um CR. Eu gosto de analisar assim, é uma coluna de referência para mim, uma coluna de análise e uma coluna de análise. Se eu tenho uma coluna de referência, é claro que todas as minhas análises vão partir dela, entendeu? Porque esse A e esse R, massa, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Você, nos próximos exercícios que você for fazer, tá? Isso é só uma dica, não tô exigindo que você faça dessa forma, não, se você sabe outra forma, legal, mas é que eu gosto é assim, ó, muito mecânico, é o que a gente precisa, passar na prova. Então nós temos 40x, pega essa ideia, transforma isso numa razão, numa fração, e vai ficar desse lado assim, ó, dessa ideia, ao lado esquerdo de uma igualdade. Tudo que tiver do lado direito será a sua análise. Repara que há uma equação, uma incógnita, sistema possível determinado, tá? Então nós temos aqui uma fração onde temos 40 sobre x, é o que nós tínhamos na ideia temporal, tá certo? Fácil. Agora do lado direito, o que a gente vai fazer? Também armar razões. Razões em ideias agora, pensando. Vamos pensar. Olha só. Imagina que não houvesse impressoras, que só houvesse panfletos e o tempo. Se você precisa aumentar a quantidade de panfletos de 1000 para 2000, você precisa de mais ou menos tempo? É lógico que você precisa de mais tempo. Se você aumentou a ideia de panfleto e aumentou a ideia temporal, você está em qual das duas? Na diretamente ou na inversamente? Na direta, nós falamos que quando aumentávamos uma grandeza, a outra também aumentava em igual proporção. Você lembra disso? Então, voltando para cá, olha o que nós vamos ter. 40 sobre x estará diretamente proporcional a 1000 sobre 2000. Nós não alteramos a razão, ficou igualzinho, tá certo? Agora, na hora de fazer uma comparação, uma relação e uma análise, nós vamos esquecer a ideia de panfletos e faremos apenas uma ideia de regra de 3 simples entre impressoras e tempo. Repara, se eu precisava fazer uma quantidade x aí, y, né, de panfletos, mas eu diminuir a quantidade de impressoras, eu vou precisar de mais ou de menos tempo?
É claro que eu vou precisar de mais tempo, tá certo? Só que olha só, as minhas impressoras diminuíram e o meu tempo vai ter que aumentar. Essa qual é a ideia? A de inversamente proporcional, pois na inversamente proporcional, aquilo que aumenta e o outro diminui, ou aquilo que diminui e aquilo que aumenta, me mostra então essa inversão, tá certo? Olhando para cá então, se as minhas impressoras diminuíram, mas eu preciso de mais tempo, uma ideia inversa. O inverso de uma fração nada mais é do que tornar um numerador agora um denominador e tornar um denominador em um numerador. Fazer essa transformação, essa inversão. Então, se nós tínhamos 6 sobre 3, agora nós teremos 3 sobre 6. E agora é a nossa aritmética. Lembra lá no nosso primeiro vídeo que havia uma ideia aritmética? Aqui a gente já entra ideias aritméticas em proporção. Precisamos fazer aqui essa nossa respostinha, né? Resolver isso. Bom, 1.000 dividido por 2.000, você sabe que pode cancelar esses zeros, né? A seu bel prazer. 3 por 6 vai haver, então, 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 40, 160, com um x também multiplicando 1. Teremos, então, 1x igual a 160. Mas 160 é o quê? É claro que sua coluna de referência possui uma ideia temporal. Então, x será igual a 160 minutos. É claro que sua prova também pode trazer a ideia de minutos em horas. E não se esqueça, 60 minutos estaria para 1 hora e não 100. Precisarias, então, no final, fazermos aí uma regra de 3, simples também, caso a questão pedisse. Uma questão extremamente simples, que vai cair na sua prova e que muita gente se confunde. Não se confunda, faça mais questões acerca de regra de 3 composta. Tá certo, galera? E lembre-se da ideia de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Galera, valeu, aquele abraço, até a próxima dica.